Olá, olá a todos. Olá a todos. Hoje estamos aqui com mais um direto. Hoje vamos trabalhar uma coisa bem legal. Vamos conversar um pouquinho sobre especificamente minerais, ok? E tenho aqui 4 minutos de atraso, porque... Olá, vale, um beijo. E hoje temos aqui só uns minutinhos de atraso, é muito pouquinho, porque tenho aqui minha filha, que veio me visitar, não, mentira, veio ao trabalho, e então, nada, tivemos assim um dia muito ocupado, trabalhei até agora, ela também estava a trabalhar, e veio só mesmo a trabalho, só vai jantar conosco hoje, e já vai embora amanhã. Então foi... Oi, Fogueirinha, querido, um beijo. Você é um meu amigo querido do Brasil. E então vamos hoje falar de uma coisa bem interessante, que é o cálcio e o magnésio. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o título. É capaz, é possível que já esteja aqui. E então, vamos trabalhar um pouquinho sobre esses dois aspectos aqui que são importantes. E são muito importantes, ok? Por quê? Porque esses são dois minerais, assim, bem importantes, que fazem parte da nossa bioquímica e são minerais que são responsáveis pelo nosso bem-estar. E muitas vezes nós não... o atendemos como é devido. E assim, há muita cultura de que quando as pessoas estão... pronto, a gente vai passando o tempo, né? Vai envelhecendo e tudo. Então as pessoas dizem assim, precisa tomar cálcio por causa dos ossos e precisamos realmente assim cuidar muito dessa questão da alimentação. E quando a gente pensa em cálcio e magnésio, normalmente, por isso que a gente tenta falar dos dois, quando a gente pensa em cálcio, basicamente, a gente só pensa, primeiro, numa situação básica, que é tomar leite e comer queijo e os derivados e iogurtes, pronto. E essa é a fonte de cálcio na nossa alimentação, porque a gente aprendeu desde criança, não é? Que a gente estava na escola, o cálcio tem uma relação assim que a gente faz daquela ideia de que o osso é branco, o leite é branco, e a gente sempre relacionou o cálcio com o leite. E efetivamente o leite e os derivados são uma fonte de cálcio muito importante. Mas aqui a gente tem que pensar uma questão que é um pouco do que é a biodisponibilidade, que é o quanto se absorvem desses elementos dentro do organismo depois que são absorvidos. E então a gente começa a ver que a melhor fonte, e segundo a literatura científica, a melhor fonte de cálcio, efetivamente, a melhor biodisponibilidade não é efetivamente do cálcio, que é proveniente do leite e dos lácteos derivados, iogurtes, queijos, etc., e sim de outros elementos que, por exemplo, a disponibilidade é muitíssimo maior. E sabe quais são esses outros alimentos que são ricos em cálcio? Alguém será que tem ideia de dizer? Alguém se atreveria aí a dizer qualquer coisa? O que é mais rico em cálcio? Que até o leite, não que a quantidade seja menor. Não, a quantidade efetivamente do cálcio no leite e nos derivados é bastante alta, mas a biodisponibilidade ou a real absorção a nível intestinal, será que alguém se atreve a dizer ou diria qualquer coisa aí de quais são os outros alimentos que são fonte de cálcio e que tem uma excelente biodisponibilidade? Bom, é assim, os outros elementos são os alimentos que são efetivamente com uma excelente biodisponibilidade do cálcio, são os brócolos, a couve e o repolho,
que tem uma biodisponibilidade que poderia chegar ao redor dos 60%, ou seja, quando consumido, realmente se absorve muitíssimo mais. E que isso é muito interessante, por quê? Porque esses vegetais são fontes aqui realmente muito interessantes para que se consuma e cada vez as pessoas acabam consumindo menos, ok? E essa que é a real situação que faz uma diferença aqui enorme. Márcia, um beijinho para ti. Então, aqui é bem importante a gente ter essa relação, ok? De tentar entender que não são só os alimentos ricos, por exemplo, a fonte de cálcio é o leite e os derivados, porque sim, são uma excelente fonte, mas na questão da biodisponibilidade, que seria a absorção, ficamos às vezes em detrimento, que poderíamos ter até outros alimentos que ficariam um pouco melhor, ok? E isso faz uma diferença. Eu vou sair correndo aqui buscar um detalhe aqui importante, porque eu preciso colocar o telefone em outro lugar, que aqui está muito baixo e não estão a me ver direito. Dá-me um segundo aqui. Dê-me um segundinho. E peço desculpas, mas aqui na minha casa tem muita gente, entre aspas. E eu tenho uma filhota que é uma gracinha, só que ela adora pegar as minhas coisas. Então, ela é número 1 em fazer essas invenções. E ela tirou do lugar e me deixou aqui abandonada. E eu já estava aqui me acostumando que isso aqui estava bom. E tá péssimo. Pronto, agora tô bem. Ai, agora eu tô muito melhor. Que horror, que horror. Mas a minha filhota que tava aqui já veio aqui, me fez uma bagunça e nem eu me dei conta. Tá a ver como é que ficam as coisas? Pronto, então voltamos aqui. O que é importante? Ju, um beijinho pra ti. O que é importante? Veja só, nós temos aqui uma situação que é fundamental. Quando se toma muito cálcio, e que o cálcio normalmente as pessoas recomendam com muita facilidade, porque é isso, o cálcio é importante para o osso, é importante para a saúde óssea, é importante para a mineralização do organismo, mas se esquece que o cálcio também é responsável por situações de, efetivamente, calcificações. Então, o cálcio ele não pode andar sozinho. Por quê? Porque ele precisa de um transportador, digamos assim. E um dos elementos que é muito importante, que tem que estar junto quando há consumo de cálcio, é o magnésio, ok? Então, por isso que até o título era cálcio e magnésio. Por quê? Porque os dois não podem andar sozinhos por aí. Então, das meninas, dos senhores que tomam aqui cálcio, porque está indicado que façam cálcio por A, por B, por N razões, ok? É necessário que nós tenhamos um aporte de magnésio conjuntamente. E então aqui é fundamental, por quê? Porque o magnésio vai fazer parte dessa mineralização óssea e vamos dizer, quem leva o cálcio para dentro do osso, ok? E essa relação aqui é realmente uma relação extremamente importante. Então, vamos começar assim, pensando da seguinte forma. Às vezes, quando eu tenho excesso de cálcio, o cálcio fica precipitado, ele não consegue entrar detenidamente no osso, se não tem o magnésio para ajudar essa entrada desse cálcio a nível bioquímico dentro do osso, e é fundamental que se tenha. Então, o que acontece? Ele pode ficar dando voltas e entrar aí pelas articulações. Então, às vezes, dores e articulações e problemas aqui importantes, até problemas articulares importantes, são por quê? Porque tem cálcio demais no organismo, mas não entra para dentro do osso e fica nas articulações. Boa noite, querida. Então, aqui é realmente, olá. Aqui é bem importante que a gente tenha essa relação desses dois elementos. Por quê? Porque o cálcio em excesso também
pode causar a calcificação das artérias, que é o que a gente chama depois de aterosclerose, ok? É quando se une essas partículas de cálcio em excesso, que depois acabam entrando não só elas ficam circulantes no corpo, e o cálcio excedente circulante pode ir para as articulações e causar até dores articulares, que são muitas vezes até confundidas com outras situações, e pode causar e se depositar no interior das artérias, causando aquilo que a gente chama da arteriosclerose. Então, aqui é fundamentalmente importante nós termos duas relações, ou seja, eu preciso ter cálcio, mas eu preciso ter quem leve e faça com que esse cálcio fique dentro do osso. E ele não vai ficar dentro do osso se eu tenho magnésio baixo. E normalmente o magnésio é um elemento que não é dado muita atenção, ok? Então às vezes é engraçado, porque às vezes a gente tem aqueles tremorzinhos aqui no olho, aqui em cima, que fica fazendo um tremorzinho assim sozinho, ele fica tremendo sozinho. De repente na perna tem um tremorzinho e fica um tremorzinho assim na perna. Ou então quando a pessoa está a dormir, isso às vezes a gente acontece, está a dormir e de repente dá aqueles tremores. Não são nada além disso, mas esses tremorzinhos, muitas vezes o que acabam demonstrando é um pouco de déficit desse magnésio, ok? Então, aí é necessário ter uma relação de 2:1, ou seja, de 2 partes de cálcio para uma de magnésio. Sempre que eu estiver ingerindo um suplemento de cálcio, eu preciso aumentar também a quantidade de magnésio na minha alimentação. Bem seja na alimentação normal, como quando é suplementado o cálcio, fazer a suplementação do magnésio. Isso não serve só para bariátrico, tá? Isso serve para todas as pessoas em geral. Isso aqui é fundamental, entendem? Então, por exemplo, além disso, existe ainda outra relação com outras vitaminas. Agora, só na questão do cálcio e do magnésio, eu preciso ter essa proporcionalidade entre os dois elementos. E isso aqui é fundamental. O cálcio é um elemento que se utiliza muito na suplementação e normalmente tem formas de oxalato de cálcio, carbonato de cálcio, citrato de cálcio. Eu acho que a forma gluconato de cálcio tem várias formas da apresentação na suplementação de cálcio. Uma das formas que é mais utilizada é a forma de carbonato de cálcio. O oxalato de cálcio ou citrato de cálcio às vezes tem uma absorção um pouquinho menor. Mas pronto, as absorções, ou seja, as formas de utilização do cálcio são muito importantes, mas é quase mais importante a relação e a proporcionalidade que tem entre o magnésio do que propriamente só o cálcio, ok? Então, lembrar que se estão a fazer uma suplementação... adoro esses coraçõezinhos, obrigada! Que se estão a fazer a suplementação de cálcio, suplementar com magnésio. Normalmente, a suplementação vai ao redor das 1.000 miligramas, poderia ter até 1.000 miligramas do cálcio, então que tenha pelo menos as 500 miligramas do magnésio ou 600 de cálcio e mais ou menos umas 350 de magnésio é mais do que normal. 350 de magnésio é uma suplementação bastante conhecida, bastante vista no mercado, que se pode fazer. Então, tentar, se alguém está fazendo a suplementação, não suplementar só cálcio, mas suplementar também magnésio. Idealmente, preferiria que comessem alimentos ricos em magnésio. E alguém saberia dizer ou tem ideia de quais são os alimentos que são ricos em magnésio por aí? É muito fácil e são assim alimentos extremamente interessantes. São todos aqueles alimentos que são efetivamente muito interessantes porque são muito fácil de se obter, mas que as pessoas comem pouco, sobretudo aqueles vegetais folhosos. Não é essa bem, minha querida, o melhor é folhas verde escura, ou seja, estamos a falar de couves, estamos a falar dos espinafres, estamos a falar do que são as folhas, são os mais ricos, tá bem? Folhas verdes escuras são riquíssimas em magnésio, ok? Por quê? Porque elas têm também muita clorofila, que tem esse pigmento que tem esta cor, o magnésio fica lá junto desse pigmento, então aqui é bem importante. Então tentar, uma forma que eu achei para a gente aderir isso aqui em casa, é aquela tal da sopa verde de espinafres que eu faço.
aquela sopa verde é uma sopa que meu paizinho querido adorava. E cada vez que eu faço a sopa é como se eu tivesse ele aqui comigo. Na minha casa, a minha mãe tem uma bimbi e lá no Brasil, e ele gostava muito dessa sopa. O pai faleceu já tem uns 2 anos. E então, efetivamente, quando... ele gostava muito dessa sopa. E cada vez que eu faço, realmente eu tenho ele muito presente. Então, nós fazemos a tal da sopa de espinafres, que vai só espinafres, não tem mais nada lá dentro, ok? Então, como é que é essa sopa? Essa sopa é uma delícia. Tem aí em algum vídeo aí para trás, lá para trás, pronto, nos vídeos esses que a gente faz, tem a tal da sopa de espinafre. Mas é a coisa mais simples desse mundo. Eu uso na bimbi, mas pode fazer numa panelinha qualquer. Fica deliciosa, façam, porque é uma forma de ter um conteúdo grande de magnésio da alimentação normal, que é fabuloso. Então, é muito, muito legal. Essa sopa eu ponho 2 colheres mais ou menos de sopa de farinha de trigo ou farinha de arroz ou qualquer tipo de farinha, ok? Não precisa, pode ser integral, o que vocês quiserem, ok? E vão pôr azeite de oliva e deixar fazer como se fosse um bechamelzinho. Mais simples que isso, impossível. Aquece, então ela vai fazendo como uma massinha, como um bechamel. O que eu uso? Eu uso um caldo de carne, ou caldo de frango, ou caldo de legumes, qualquer. Um caldo de legumes pode ser feita com um talho de alho francês, um talho de aipo, um pedaço de cebola, um pedaço de cenoura, e um alho e uma folha de louro. Isso é um caldo, ok? Põe a ferver esses vegetais todos. E um pimento, se tiver um pedacinho de pimento, não vale um inteiro, um pedaço. Nada, Cristina, é um prazer. É que isso aqui é uma coisa muito fácil, porque às vezes a gente comer os vegetais é diferente. Então, volto aqui, repito, depois a gente coloca lá a receitinha também por escrito. Mas é muito simples. Então, podem fazer um caldo desse qualquer. Eu prefiro que seja um caldo natural, tá bem? Do que usar esses outros caldos que tem por aí. Mas esse é tão fácil. Um caldo de vegetais só dá sabor, ok? E fica muito bom. Para não pôr somente água, que também é válido. Mas com o caldinho fica muito mais gostoso. Andréia, um beijinho para ti. Marta, um beijinho. E então, o que vão fazer? Vão colocar isso tudo. Tem esse bechamelzinho. Vão agregando... um pouquinho do caldo, só para ele ficar mais cremoso, e abrem um pacote inteiro de espinafres, um pacote inteiro. Quando a gente vai lá para casa da mãe da Andréia, a gente traz os espinafres fresquinhos lá da horta dela, que não tem nada melhor. Na última vez que eu fui, trouxe e fiz e ainda guardei e congelei e pronto, tinha espinafres aqui que nós usamos muito. Então, pegam esses espinafres todos, põe na bimbi e tritura tudo, fica um creme grosso, verde, totalmente verde, ok? Só. Aí o que vai fazendo? Vai agregando o caldo, pouco a pouco, vai agregando mais ou menos 700 ml de caldo, não chega a 1 litro, dá mais de meio litro, 700 ml está mais que o suficiente. Deixa cozinhar um pouquinho, mas são uns minutinhos, porque a sopa ela vai ficando espessa, ela vai ficar cremosinha, por causa da farinha que eu tinha colocado embaixo, que a farinha pode ser desde farinha de arroz, farinha do que vocês quiserem, tá bem? Pode ser trigo integral, pode fazer um mix de farinhas, não há nenhum estresse, é como se fosse um bechamel. E essa sopa só vai isso. Aí o que a gente faz? Eu sirvo nas tacinhas e ponho queijo parmesão por cima, ok? Olha, adoramos aqui essa tal dessa sopa verde. Tem uma amiguinha da minha filha que muitas vezes vem aqui em casa e ela adora quando tem a sopa verde, porque ela também não comia os espinafres, mas essa sopa ela gosta. E a minha filha, que é mais chata, que nem parece filha nutricionista, essa sopa ela come bem, ok? Então, realmente é muito, muito interessante. O que a gente tem? Uma fonte de magnésio enorme dentro dessa própria sopa, ok? Então, os vegetais ricos em magnésio seriam, sobretudo, dentro dos vegetais folhosos, tudo que esteja folha de cor escura. Vale as couves? Vale. Sabe qual é outra coisa que a gente pode fazer para ter um aporte bom de magnésio? Sumo verde. Faz um sumo normal de fruta misturada, o que quiser, e bota lá para dentro umas 3, 4 folhas de couve, bem triturado dentro da centrífuga, que faz aquele sumo verde. Ótimo, fantástico, é também uma boa fonte de magnésio. Mas para não fazer sempre a mesma coisa, essa seria uma alternativa bastante aqui interessante e viável e prática e fácil para
alterar um pouco, não ser sempre a mesma coisa. Mas é uma forma de usar. Depois, as nabiças também são ricas, ou seja, todas essas folhas que sejam de cor escura vão estar efetivamente super ricas em magnésio. Outra coisa que é rica em magnésio, que tem bastante magnésio, são as oleaginosas. As oleaginosas a gente pode consumir e é ótimo que faça. A Anabela estava a contar aqui da relação do cálcio e do magnésio. A Anabela acaba de chegar. E só para a gente aqui fazer um porémzinho, depois eu vou deixar ali. Nani, essa também pode fazer. O magnésio aqui não tem nenhum tipo de problema, porque nós estamos a usar azeite de oliva, nada mais, um pouquinho de qualquer tipo de uma farinha, que pode ser de arroz, de trigo integral, de espelta, do que quiserem. Simplesmente eu preciso que façam bechamel para que dê cremosidade nesse espinafre. E não é para fazer uma sopa base, tipo normal. Não, a sopa é só mesmo espinafres com esse bechamelzinho que a gente vai fazer e um caldo de carne, de legumes, de frango, do que quiser. Um caldo basta com um talo de alho francês, um talo de aipo, uma cebola, um alho, uma folha de louro, uma cebola, uma cenoura e se quiser um pedacinho de pimenta. Mais nada, só põe isso a cozer com 1,5 litro de água, deixa cozer bem. Pronto, isso aí vocês podem fazer e congelar e ter caldo congelado, pronto, se é só de legumes. Se querem colocar um pouquinho de carne dentro, faz a mesma coisa com uma carne, um franguinho, é um consumê na realidade, pode ser tomado assim? Pode. No nosso objetivo aqui é simplesmente fazer um caldo para agregar esses vegetais lá para dentro, que no caso aqui é só espinafre. E fica uma sopa deliciosa, deliciosa. Façam, é uma fonte de magnésio fabulosa, ideal, que é fantástica. Outra coisa que é rico em magnésio são os cereais integrais, mas é aquela situação, nós precisávamos mais cereal para ter uma grande fonte, então a fonte melhor efetivamente é o magnésio. Essa é uma questão que a gente precisa ter uma relação boa do cálcio e do magnésio, porque o magnésio é que leva o cálcio para dentro do osso. Se não tem magnésio, o cálcio fica circulante. Se fica circulante, ele pode entrar nas articulações e causar inclusive dores articulares, mas pode causar a aterosclerose, que são essas calcificações das artérias e das veias, que muitas vezes aqui temos as calcificações na carótida e tal, que isso é complexo, um quadro complexo que pode, se calcifica uma artéria grande, tudo bem, mas as calcificações a nível de microartérias dão derrames, ok? E aí terminamos mal com AVC, etc, que não nos interessa. Então, antes de chegar lá, vamos fazer sopa de magnésio e consumir mais magnésio na alimentação. Quem faz suplementação de cálcio vai suplementar magnésio conjuntamente, ok? Não há nenhum problema em suplementar o magnésio se já estão a fazer suplementação de cálcio. Outra questão importante, se tem hipertensão e tomam diuréticos, normalmente se toma uma droga especificamente para o tipo de hipertensão que tem ou a situação que tem que ser, mas isso quem vai sempre recomendar vai ser o seu médico. Mas se estão a fazer algum diurético, também convém. O diurético, vamos lá, o diurético efetivamente faz a diurese, faz diminuir a pressão, porque o problema de hipertensão é um problema de canalizador, ok? Por quê? Porque nós vamos ter pressão dentro das nossas artérias e dentro dos vasos sanguíneos, que a pressão vai aumentar, o coração vai bombear e vai ter que processar tudo pelo rim, e então é um processo aqui de líquidos mais da conta. O diurético diminui os líquidos para diminuir a pressão. Quando eu tenho sobrepeso, eu vou ter normalmente hipertensão. Por quê? Porque eu preciso levar sangue a maior quantidade de tecido. Eu tenho muito tecido, tenho que fazer mais artérias e tudo para levar e, consequentemente, pode me aumentar a pressão por necessidade de fazer esse líquido, digamos assim, chegar muito mais longe. Então, Ana, um beijinho para ti. Então, o que nós vamos ter que fazer? Quando se é prescrito um diurético, o diurético faz com que diminua a questão do líquido no corpo. Ele vai efetivamente colocar mais líquidos para fora, só que o líquido não sai sozinho. Ele sai bem acompanhado daqueles minerais que fazem falta para si. Então, sai e vai levar junto com ele sódio, porque a tensão tem a ver com a quantidade de retenção de sódio que depois fazemos lá dentro do rim, mas junto com o sódio vai sair cálcio, vai sair magnésio e vai sair... O cálcio não sai muito, mas sai magnésio, sai potássio,
sai cloro, ok? E efetivamente o magnésio aqui também foi embora. Então, quem faz diurético efetivamente precisa. A Anabela tá rindo das minhas explicações aqui com a plomeria em espanhol, com a canalização. Desculpa, Anabela, mas é que temos que fazer chegar essa informação de um ponto de vista muito claro. Para quem tem hipertensão, tem efetivamente que cuidar desse ponto. Então, perdoem-me mesmo as minhas explicações aqui, porque do ponto de vista bioquímico a gente poderia ir com outra linguagem, mas o que precisamos chegar é realmente a toda a gente, e o que precisamos chegar é que não haja perda desses minerais que são caros e ricos para o nosso corpo. Então, sempre que estiverem fazendo um diurético, pelo motivo que for ou necessário para o vosso tratamento, se estão a fazer, efetivamente não descuidar da reposição desse magnésio que estão a perder, ok? E aí a gente pode também voltar a consumir quando é necessário, quando não temos problemas renais, porque não estamos a falar de uma hipertensão por um problema renal, e sim uma hipertensão mais que tudo por sobrepeso, por essa outra situação. Então, a gente pode também aumentar os alimentos ricos em potássio, mas, sobretudo, esses alimentos ricos em magnésio, ok? Por quê? Como o magnésio vai funcionar aqui... A Anabela está dizendo que vai usar na prática clínica. Anabela, com plomeria, canalização aqui, toda a gente entende, porque sempre tem problemas em casa, então é muito fácil de entender isso. Então, e além disso, nós temos uma bomba, né? A bomba, aquela hidráulica, que vai lá, o problema é hidráulico. Eu morro de rir porque eu faço isso com os meus pacientes, e se são engenheiros é ótimo, porque daí eles entendem tudo perfeitamente. Pronto, é uma brincadeira à parte. Mas, efetivamente, quando nós temos aqui essa situação de que se o cálcio não chega dentro do osso e ele fica meio circulante dentro do corpo, além dele ficar e poder formar essa questão da aterosclerose aqui, que realmente é grave, nós vamos aqui ficar com esse cálcio circulante, o cálcio acidifica um pouco, ou seja, vamos lá, melhor dito, o cálcio ele chega dentro do osso, se a gente tem um consumo alto, ele chega dentro do osso, mas ele não fica muito tempo, ok? Por quê? Porque normalmente nós temos uma dieta, às vezes, um pouco mais hiperproteica. Dietas muito hiperproteicas, elas acidificam o meio e fazem com que o pH do sangue, a acidez do sangue fica um pouquinho mais baixa, fica com um pH mais baixo, ou seja, a acidez fica mais alta, o pH é que fica um pouquinho mais baixo. Então, o que acontece? O cálcio também faz parte de uma coisa bem importante, que é o nosso, vamos dizer, um mecanismo ácido básico, ou o nosso metabolismo ácido básico, é a nossa homeostase, colocar a que o organismo não fique nem muito ácido, nem muito básico. E nós temos um pH no sangue que deve ficar ao redor dos 7,2, 7 ponto pouquinho, 7,2, 7,3, que é o pH do sangue assim, normal. Então, quando a dieta é muito hiperproteica, há a tendência de que essa fica mais ácido. Aí o que acontece? O cálcio chega no osso, que deveria ficar lá dentro, e sai, porque ele faz parte desse equilíbrio ácido-básico. E então vira uma confusão, ok? Vira uma confusão, porque aí fica cálcio circulante mais da conta, que vai para os outros lados, vai o cálcio fazer uma função que não deveria estar a fazer essa função nesse momento, porque ele deveria estar fixo lá dentro do osso, para melhorar a nossa osteoporose ou evitar a osteopenia, essa situação aqui da perda da massa óssea que acontece, e acontece por N problemas, mas altera isso tudo. Além do que, tem outra situação aqui que é bem importante. Então, lembrar que o cálcio não é só o magnésio que faz parte de formar osso. O cálcio que faz parte de formar osso, o magnésio também faz parte do metabolismo ósseo e tem que estar lá, ok? Então, isso aqui é bem, bem importante a gente ter essa noção e recordar essa situação. Outra coisa aqui que é bem importante para a gente falar, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui mais alguma coisa para comentar para vocês, que é aqui bem importante para não esquecer. Tem outra coisa importante.
o cálcio, ele vai ser aqui, vamos dizer, nós vamos precisar, além disso, além do ter o cálcio e o magnésio uma boa relação, de lembrar de que eu preciso 2 partes de magnésio, de cálcio para uma parte de magnésio. Então, primeiro tentar utilizar alimentos mais ricos nisso. E lembram que eu sempre falo uma coisa, é assim, eu sempre digo que obesidade, toda essa situação, e isso, hoje, o que nós estamos a falar não é só específico para bariátrico, para obeso, nem nada. Isso aqui é para a população em geral, porque somos... o que estamos a passar e o que muitas vezes temos sintomatologias, às vezes são sintomatologias que referimos sempre quase a uma doença, e muitas vezes o que a gente precisava corrigir são coisas básicas de minerais e vitaminas, que se a gente corrigisse isso, já diminuiria imensamente a sintomatologia, ok? Então aqui é bem importante, e às vezes, Lisa, um beijinho para ti, às vezes é bem importante essa relação que nós temos aqui. E o que acontece? Junto com o cálcio e com o magnésio, a gente precisa da vitamina D. Porque a vitamina D, ela modula uma série de coisas. E ela vai fazer com que, vai ser, vamos lá, para a vitamina D ficar ativa, ela tem que ir lá precisa de uma enzima que está lá no rim, que é uma hidroxilase, é uma enzima que se chama assim, para ela poder passar da forma inativa à forma ativa. E para isso, eu também vou precisar desse cálcio, ok? Que ele vai fazer parte desse metabolismo lá dentro do próprio rim. E além disso, essa enzima é dependente do magnésio. Essa enzima, essa enzima só acontece, a produção enzimática dessa hidroxilase, que faz a conversão da vitamina D na forma inativa para a forma ativa, ela é dependente do magnésio. E lembrar que nós precisamos, para fixar ou para deixar essa vitamina D efetivamente ativa, o que precisa? Da luz solar. Então, nós temos aqui sempre uma briga, entre aspas, com outra situação, com os bloqueadores solares, com os dermatologistas, tá bem? Mas dermatologistas à parte, eu não preciso ficar torrando no sol ao meio-dia. 10 minutos é suficiente. Com pouca roupa ou cubram a cara, usem um chapéu, não há problema, mas ponham os braços e as pernas de fora. Sentem no sol 10 minutos e podem sentar de um lado, viram igual frango. Senta de um lado, senta do outro lado, de costas, e tomem sol na maior parte do corpo exposto à luz solar. Essa hora faz uma excelente fixação do sol, fixação da vitamina D, ok? Então, 10 minutos vale. 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Suficiente. Vão para dentro, ok? Então, pelo menos isso, porque nós precisamos aqui do sol, mas também precisamos do magnésio e também precisamos do cálcio. Então, essas coisas aqui, Carolina, um beijinho para ti. A Carolina é uma aluna nossa que hoje fez a defesa da tese dela e saiu lindamente. Então, tá muito bem-vinda e fico muito feliz e dou meus parabéns aqui para ela. Então, aqui ter uma relação aqui importante entre esse cálcio, essa relação do cálcio com o magnésio e com a vitamina D. Tá bem? Então, não esquecer aqui dessa situação, porque a única forma de poder ativar essa vitamina D com o sol, mas precisa do magnésio aqui, por causa que é o magnésio que vai ser produtor, digamos assim, dessa enzima que faz essa conversão e põe a vitamina D lá dentro do rim na forma ativa. Por quê? Porque é dependente de magnésio. Então, o magnésio, ele faz parte de inúmeras reações metabólicas que fazem toda a diferença aqui. E é o que a gente precisa ter essa noção disso. Ainda, outra coisa importante que vale a pena aqui comentar para todos é que temos um outro problema que faz toda a diferença nessa situação. Natália, fique tranquila. Já vamos conversar. Então, nós temos ainda outro problema. A vitamina D, ela vai acabar modulando, sabem o quê? A própria produção da insulina no pâncreas.
Então, são situações que acabam, são metabolismos muito intrincados do ponto de vista bioquímico, mas que são dependentes de algumas situações. Então, no organismo, as coisas não funcionam sozinha. Você, quando faz alguma ação, normalmente, nós mexemos aqui com um metabolismo bioquímico importante. Então, é importante aqui ter essa noção, por isso que ter a relação de cálcio bom, mas de magnésio excelente, junto com vitamina D, a gente consegue ter essa situação toda muito mais, vamos dizer assim, organizada. E, idealmente, com alimentação, a gente consegue muita coisa. Mas, por isso, tem que ter uma situação... Daisy, um beijo para ti. Por isso aqui é importantíssimo ter uma situação de tentar melhorar a alimentação. E uma das coisas que as principais pessoas fogem é justamente desses vegetais, que são ricos tanto em magnésio quanto em cálcio, e que dentro do próprio vegetal já tem a proporcionalidade adequada para essa absorção. E quando eu digo assim, muitas vezes eu falo sempre que se a gente comesse, que ninguém engorda comendo vegetais e frutas e vegetais, né? Mesmo que seja em quantidade. Ninguém engorda comendo frutas e vegetais. Por quê? Porque eles são responsáveis por tentar organizar toda essa situação e tentar e são capazes, porque tem dentro dos seus próprios constituintes, dos próprios elementos, situações que estão aqui já nas proporções adequadas. O problema é que a gente às vezes abusa e esquece de uma parte, eu não gosto de comer isso, então não come, e simplesmente vai por outro processo, porque acha que realmente cálcio só vem do leite, do queijo e dos iogurtes, e esquecendo-se de outra parte. Então a gente faz altas absorções ou alta ingestão, porque nem sempre tudo é absorvido, falta alta ingestão de cálcio da alimentação, mas não completa com o magnésio para poder fazer com que essa sinergia aconteça, que é o grande problema. Vivi, um beijo para ti. Oi, Tiago. Então, isso aqui é bem, bem, bem importante. Ter essa noção é fundamental. Então, vejam só. Couves são elementos baratos. Brócolos também. Repolho também. Mas são elementos que normalmente, quando se cozem, tem um cheiro forte, porque são crucíferas e são elementos que tem dentro do seu trabalho também, do seu próprio, os enxofres. Pois, Vivi, hoje estou aqui desse jeito. E então ficam aqui numa situação de incompatibilidade por falta desses elementos. Outra coisa, quando falamos muito de vegetais e frutas, temos que, dentro do possível, quem pode utilizar e podem consumir alimentos mais orgânicos, melhor. Por quê? Porque então não temos tantos agrotóxicos, não temos tanto o papel desses elementos que têm aqui um aporte, vamos dizer, entre aspas, negativo. Portanto, os que podem consumir esse tipo de alimentos, couve nasce em qualquer lugarzinho que a gente plante, tem um bocadinho de terra, dá para plantar umas couvezinhas. Okay? Que o pulgão vem e come a couve. Sim, é verdade. Então planta 3 couvinhas mais, deixa umas pro pulgão. Antes do pulgão chegar, tirem as folhinhas e utilizem. Ok? Aqui em casa eu tenho uma tripinha de jardim. Uma tripinha, nada mais. Ali nasce tomates cherry, as ervinhas essas aromáticas tenho sempre. Agora tem que voltar a plantar, porque no período ruim estava péssimo, né? Porque esse tipo de coisa não dá com muita facilidade. Das aromáticas, mas as outras eu sempre tenho aí algumas coisas. O tomate cherry agora é o momento de plantar. Moranguinhos, isso eu não planto porque tem muito pouquinho terrinha aí, mas couve dá alface, dá essas coisinhas assim de folhas que nascem fácil, dá uns repolhinhos também, brócolis também dá. Claro que não são os brócolos, são os brocolinhos, mas esses brocolinhos servem e estão cheios de magnésio e não tem agrotóxico porque é feito em casa, ok? Nas casas aí que andam por aí, nas casas assim do pessoal mais aldeano, mais assim, né? Se fazia na minha terra e quando era criança, para não pôr, vamos dizer, agrotóxico na couve, se punha
fumo ou sabão, água de sabão. Se lavava a couve borrifava com água de sabão, ok? Não é de sabonete, é de sabão mesmo, água de sabão. E tal do pulgão já não vinha para comer a lagarta, porque vem o pulgão, depois vem a lagarta e come as folhinhas da couve. Então, também dá para tirar a lagartinha, deixar ela ali, e quando a lagartinha vem comer, por que ela vem comer? Porque não tem agrotóxico, né? A lagarta não é boba, porque senão ela morre. Então, as que eu tenho aqui, depois elas viram borboletinhas, então nós também sempre temos aqui um casulinho para a Vitória ver, para a Sofia ver como é que fazia, como é que aparece a tal da borboleta. Ou seja, são coisas muito simples, eu tô aqui a brincar um bocadinho com isso, mas são coisas tão simples, tão fáceis de fazer, que dá perfeitamente para ter esse tipo... Marta, um beijinho para ti. Para ter efetivamente esse tipo de situação aqui alimentar, muito fácil, muito prática e que nos faz uma diferença enorme a nível de metabólico, ok? Então, a minha insistência nesses elementos volto e repito, pessoas que fazem diuréticos ou que são hipertensos e que estão a fazer drogas que são diuréticas naturalmente, aumentar um pouquinho o consumo do magnésio e fazer mesmo, conversar até com o seu médico e fazer uma suplementação do magnésio como tal, ok? Quem consome muito cálcio, porque a gente vê assim na televisão, não vou falar da marca, mas eles chamam assim, tem no final, se chama cálcio e depois tem trim-trim e tal. E daí se vende, as pessoas compram aquilo e todos os idosos tomam aquilo em quantidade. Quem está tomando aquilo, tome então pelo menos um suplemento de magnésio e compre um suplemento de magnésio. Eu tenho feito, porque muitas vezes, olá querida, eu efetivamente tenho feito e faz diferença para essa situação. Melhorarmos primeiro na alimentação, que é simples. Então, vejam só, nós já estamos aqui a falar do brócolis, que nós vamos consumir mais. Vamos fazer... Sim, Paula, eu sei. Um beijinho para ti. Eu acho que eu ia te ver ontem, Paula. Ontem não, segunda. Vamos, assim, fazer efetivamente o brócolis, aumentar o consumo das couves que são baratas e são simples, e quanto mais orgânica, melhor. Do repolho, ok? Porque aqui eu tenho os 3 elementos que são ricos em magnésio e cálcio, e tem uma excelente biodisponibilidade do cálcio, volto e repito, que já estão na proporção adequada, é simplesmente aumentar esse consumo. Então, tentar utilizar, e quando a gente fala lá o probiótico, o repolho o que é? São as próprias couves. Quanto mais escura a folha, melhor. Aquela couve que a gente usa do caldo verde, então não é sempre umas pouquinhas couves de caldo verde, muita couve, e se não fazer essa couve refogadinha. Não tem que estar dentro do caldo verde, porque senão vamos comer muito pouco, certo? Então fazer essa couve refogadinha com um pouquinho de alho, um azeite de oliva, enrola, faz igualzinho, corta como se fosse caldo verde, só que depois, em vez de utilizá-la no caldo verde, façam refogadinha, simples, muito simples. Essa mesma couve dá para fazer no sumo e fica fabulosa, Paula, não te preocupes, é um prazer ter-te aqui, quando puder tu vais para lá, a gente conversa. Então é assim, vamos efetivamente melhorar esse aporte, tá bem? Volto e repito, na suplementação do cálcio, vamos fazer magnésio. Quem faz, já faz as duas coisas, para poder equilibrar essa situação. E não esquecer da vitamina D, porque ela entra aqui dentro desse próprio metabolismo, vai ser responsável, um dia a gente pode falar só sobre a insulina, tá bem? E o que faz com que a insulina esteja mais desorientada muitas vezes em muitas situações, porque não é só o comer o açúcar. Há umas situações bioquímicas que fazem um aumento do processo da insulina ser produzida no pâncreas por justamente alterações que a gente tem, tanto da própria vitamina D quanto a relação do cálcio e do magnésio aqui nessa situação. Então, a gente pode falar um dia à parte sobre isso, para que fique mais simples e mais entendível. Eu sei que hoje está um pouco assim forte, né? Não está assim dos mais amenos, mas essa conversa aqui é muito, muito importante, porque efetivamente tem se visto muitas situações de incapacidade. Alice, um beijinho para ti.
muitas vezes a incapacidade de gerar, de gerir melhor essa situação. E muitas vezes nos bariátricos a gente percebe por própria deficiência que tenha na absorção como tal, situações aqui de fazer os dumpings tardios e precoces que tem a ver justamente com a insulina. Okay? E muitas vezes não se tem uma explicação muito básica, porque a pessoa está mantendo uma dieta até adequada. Fez assim, alguns no início do processo, muitas vezes fazia dumping com frequência, mas muitas vezes está mais relacionado com esses distúrbios bioquímicos do que precisamente só e exclusivamente a carga de hidrato de carbono que consome e por isso a produção de insulina. Porque as coisas não são tão lineares quanto parecem. Muitas vezes é muito simples. A Anabela comenta aqui que achava que era importante efetivamente da insulina. Justamente, a Paula também está aqui a comentar porque tem uma insulina aqui baixa, ou acaba fazendo com que tenha glicemias baixas. Pode utilizar o cálcio e o magnésio em efervescente? Pode utilizar sem nenhum tipo de problema, isso dá para utilizar sem dúvida nenhuma. Então, veja bem, aqui eu vou organizar uma que a gente fale bastante mais da insulina, porque está aparecendo muito e temos visto situações onde a pessoa faz a dieta e tudo bem, mas de repente o pâncreas fica assim meio alterado e começa a produzir mais da conta. Aí tem que se utilizar a carbose, alguns medicamentos, juntamente com o médico que vai fazer a prescrição disso, para então tentar manter com que essa produção da insulina pelo pâncreas não seja tão alta. E às vezes a pessoa come uma coisinha e já produz muita insulina, que tá mal, não deveria ser assim. Ela deveria ser produzida em função do que se come. Mas, às vezes, o detalhe é justamente por causa da modulação dessa insulina no pâncreas que está modulada. E, às vezes, a pessoa que tem um déficit importante de vitamina D que não está corrigido, alterações no cálcio e no magnésio, ou até um magnésio mais alto circulante, mas depois não tem pouca coisa no osso. Então, essa situação aqui faz diferença. Ok? Então, vamos efetivamente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou organizar uma live para a gente falar bastante desses problemas, porque é muito comum no paciente bariátrico também, mas nos outros pacientes, às vezes essas alterações aqui têm a ver justamente com essa situação. E depois, a insulina, ela interfere em tudo no corpo, em tudo, ok? E esse é o grande problema, é a grande confusão que realmente causa. Depois, o que a gente tem também? O magnésio como tal, ele também é responsável, já entramos a outro nível, a outra situação, que ele é responsável pela modulação genética mesmo de alguns fatores de transcrição que são pró-inflamatórios. Então, acabam, por deficiência de magnésio, ter uma inflamação generalizada muito mais alta. Por quê? Porque altera os fatores genéticos de transcrição, que aí da expressão de alguns genes, que vira uma confusão. Nanocas, um beijinho para ti. Então, essa situação aqui é bem importante da gente ir pouco a pouco tentando modular, tentando orientar, idealmente pela alimentação, tá? E é fácil. Só que o que acontece? As pessoas torcem o nariz quando a gente manda comer couve, quando manda comer repolho, quando manda comer brócolis, quando come... eu não gosto disso. Eu tenho imensos pacientes que são bariátricos que não comem vegetais ou não gostavam de comer vegetais. Então, e vegetais de folha, dessas folhas verdes e tal, pior. Outra coisa, nos brócolis a gente tira todas aquelas folhinhas que vêm junto, né? Essas folhinhas todas podem ser consumidas sem nenhum tipo de problema. Então, essa sopa do espinafre que eu estava a falar para vocês é uma alternativa muito boa. As nabiças, tudo que é folha verde, aqui tá riquíssima nesse tipo de mineral, que é o que a gente precisa aqui. Tá bem? Vale a suplementação? Claro que sim, em determinados casos vale a suplementação. Mas se na nossa alimentação a gente já consegue ter os valores adequados, mas claro, precisa comer. Não é comer uma vez por semana brócolis. Aí não dá. Então, pelo menos, uma vez façam a sopa, tal da sopa de espinafre. Outra vez façam suco verde.
Outra vez, põe o brócolis na comida. Mas não é para comer um pedacinho. Claro que o bariátrico come um pouquinho. Então, pode fazer uma sopa de brócolis. Mas não é sopa de brócolis com 2 brócolis lá dentro. É uma sopa verde. Então, tentamos aqui orientar. Além disso, um pouquinho das oleaginosas, um pouquinho do peixe. Os peixes e os frutos do mar também são ricos em magnésio. Ok? Então, cada vez mais a gente precisa orientar dessa forma e a gente consegue aqui uma melhoria nessa situação toda, porque organicamente eu vou me nutrindo, porque o que eu não consigo absorver de forma adequada no meu próprio intestino pela cirurgia, a gente melhora a biodisponibilidade desses alimentos que junto com o nosso suplemento, que já fazemos por naturalidade, ou seja, os bariátricos todos fazem a suplementação, que tem que ser feita, nós vamos conseguir aqui chegar a uma forma normal. Para as pessoas que não são bariátricas, é aumentar o consumo desse tipo de elemento ou de alimento que são ricos nesses nutrientes. Então, essa live de hoje aqui serve para toda a gente. É uma live muito amena, digamos assim. Cristina, um beijinho. Fernando, um beijinho para vocês. Não me esqueci das suas medidas, ok? Que hoje foi um dia de trabalho daqueles assim bem puxados. E então vamos tentar aumentar essa situação, melhorar essa relação do magnésio, do cálcio, tomar sol, fazer a vitamina D que vai participar dessa sinergia que temos aqui, e com isso já estamos aqui muitíssimo melhor, ok? Que mais? Lembrar que a hidratação aqui é fundamental. Sempre que estamos a trabalhar com micronutrientes ou com nutrientes como tal desse tipo, eu preciso ter uma boa hidratação para poder levar esses nutrientes aonde eles têm que chegar. E isso é fundamental, ok? Então, tentar organizar dessa forma, cada vez colocar na alimentação, aumentar a frequência no consumo destes alimentos que acabamos de falar, destes ricos nisso. Por quê? Porque que acontece? De vez em quando eu faço as anamneses com os pacientes e peixe, depois que fazem a cirurgia, comem muito mais. Mas antes da cirurgia, ou pacientes normais, comem peixe uma vez por mês, cada 15 dias. Vitor, um beijinho para ti. Cada 15 dias, ou seja, muito pouco, ok? E então, esse aqui são dos elementos que são ricos também nesses minerais. Quando a gente fala de cereal integral, os cereais integrais são ricos efetivamente, tanto em magnésio quanto em cálcio, e são bastante ricos em magnésio. O detalhe são as quantidades, que muitas vezes a gente também não pode passar da conta, porque senão tem aquele processo de que as pessoas têm um certo receio, cuidado e tal. Então, não é só fazer alimentação superproteica ou hiperproteica que vai nos resultar. Não. Nós temos que fazer uma alimentação adequada, que tenha um nível de proteína, sim, alto e nessa situação também, mas não exagerado, porque o exagerado aqui acidifica o meio. Se acidifica o meio, tira o cálcio do osso para deixar básico, ok? Para diminuir essa acidez. E aí entramos nesses processos metabólicos que a gente não sai nunca. Portanto, vamos aumentar o consumo de cálcio, vamos aumentar o consumo de magnésio, sobretudo, porque o de cálcio é muito fácil dizer, e as pessoas em geral até consomem mais por causa dos iogurtes e tal, que a gente já falou, mas repor aqui magnésio, ok? Pronto, quem fizer diurético, não esqueça. Então, o que mais que vamos aqui, meninas? Já estamos aqui quase a terminar. Eu vou tentar terminar em tempo, porque hoje eu tenho a minha filha da Espanha que veio para cá e vamos jantar juntos, que eu tô muito feliz. Ela veio só um dia de trabalho, então veio dormir aqui conosco e amanhã ela tem uma reunião de trabalho importante aqui e vai estar um momentinho só e pronto, e assim a gente fica um pouquinho com ela e pode jantar e tudo, e assim cumprimos com todas as nossas obrigações. Hoje foi um dia assim de teses dos alunos e avaliações e coisas muito importantes para os alunos saírem da faculdade, que a gente fica orgulhosa. Hoje os meus alunos trabalharam muito bem e fiquei mesmo bem feliz com eles. E pronto, olha, vamos terminando por aqui, tá bem? Vou deixar isso aqui gravado. Dúvidas que tiverem, coloquem. Quem quiser a receita da sopa de espinafre, lá atrás tem, mas eu vou tratar de puxá-la e colocar aqui mais fácil também aí embaixo para vocês.
para facilitar, façam. Essa sopinha é maravilhosa, vão adorar, porque serve para inverno, serve para verão, serve para quando quiser, tá bem? Depois também vamos colocando aqui outras coisinhas, vou colocar alguma coisinha dentro do esquema agora de sopas de verão, ok? Umas sopinhas frias que as pessoas não estão habituadas, o português não gosta de sopa fria, o brasileiro não gosta de sopa fria, e lá no Brasil tá indo a inverno, ou seja, as meninas aqui devem se arrepiar quando eu falo de sopa fria, realmente pro inverno não dá, não é? Mas aqui é um bom momento e é muito bom fazer. Paulinha, meu beijo a todos. Paula, obrigada. Para ti também, um bom descanso para todos. Eu vou deixando aqui meus beijinhos para todos. Agradeço os coraçõezinhos. E vamos na semana que vem. Vou providenciar efetivamente um live. Não será na próxima semana, que a gente já tem organizado, mas já vou providenciar um live que a gente fale sobre insulina. Tá bem? Para todos aqueles que têm esses detalhes, esses probleminhas, resistência à insulina, todas essas situações aqui, quais são os minerais que realmente interferem nesse metabolismo, nesse processo, para a gente falar um pouco do assunto, que vai ser efetivamente muito bom. Tá bom? Então, um beijinho para todos, um bom descanso para todos. Vou deixar isso aqui gravado. E dúvidas que tiverem, escreve lá que a gente vai respondendo à medida que tiverem aí detalhes. Ai, adorei os corações, obrigada. O meu beijinho para todos e vamos falando na próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Um beijo. Vou encerrar. Beijinho para todos. Fiquem bem, um bom descanso que é merecido. Ainda temos o resto da semana. Ainda bem que tem um feriado. Tchau, adeus.